O dia 2 de setembro passou sem muito alarde, mas algo que mudou o mundo aconteceu. Rússia, China e Mongólia assinaram um memorando vinculativo que redireciona o fluxo de energia da Europa para a Ásia devido a tensões geopolíticas e a preferência europeia pelo gás natural liquefeito americano, mais caro. E agora a Europa vai perder o acesso à energia barata que sustentou seu crescimento econômico por mais de meio século. O mapa energético global mudou e as consequências para a já decadente União Europeia logo aparecerão, e não parecem boas para o bloco tão pressionado. Os países do mundo ocidental estão em uma corrida suicida civilizacional rumo ao fundo do poço, alguns em situação bem pior que outros. Pense no Canadá e na Suécia. Grandes nações europeias vivem um colapso lento causado por elas mesmas, com a autossabotagem de suas economias e, mais importante ainda, de suas sociedades. E assim como os Estados Unidos da América recentemente deram uma surra em Ursula von der Leyen no Acordo Comercial Estados Unidos da América, União Europeia agora seria um ótimo momento para os Estados Unidos da América tomarem a iniciativa de consertar seu próprio sistema de imigração quebrado. Poderia fazer isso com ideias ousadas e nem tão originais, mas como em tantas outras situações, isso viria às custas da Europa. E essas ideias, nem tão originais, eram consideradas óbvias há cerca de meio século e consistiam em buscar novos cidadãos de países que não só são cultural e linguisticamente compatíveis, mas agora ainda mais, já que a maioria das nações europeias possui padrões educacionais mais altos do que os dos Estados Unidos da América, simplificando, em vez de fronteiras abertas, sob as quais tanto os Estados Unidos da América quanto a Europa sofreram por décadas, permitindo que o mundo inteiro se mudasse para lá e, em muitos casos, recebendo grupos de pessoas de culturas distantes e incompatíveis. Os Estados Unidos da América deveriam voltar às suas raízes e começar a usar o caos econômico e social que foi criado na Europa por suas elites para atrair os melhores e mais brilhantes para suas terras, em vez de continuar com o sistema falido e quebrado que trouxe ao país o caos que agora temos que assistir o presidente Trump tentar resolver. É hora de parar de importar ideias estrangeiras e voltar novamente às raízes da América. Enquanto as nações debatem a influência de ideias estrangeiras em seu tecido cultural, os indivíduos também buscam maneiras de fortalecer sua resiliência pessoal e vitalidade para enfrentar essas mudanças sociais. E uma maneira de fazer isso é priorizando a saúde e a energia, o que nos leva à solução de ponta. Quando olhamos para a Europa, por onde começar? Resumindo, em um período relativamente curto de tempo, vimos a União Europeia tendo que desembolsar o dobro para suas contribuições à OTAN, pelo menos 4 vezes mais pelo custo da energia, o que está acelerando sua desindustrialização, depois sendo deixada para arcar com os custos da guerra por procuração na Ucrânia, e agora enfrentando a queda dramática no padrão de vida e o aumento massivo no número de imigrantes chegando, todos necessitando de assistência do Estado. A implosão social e econômica auto-infligida da Europa é um espetáculo tragicômico. A Alemanha deixou sua infraestrutura, como os gasodutos Nord Stream, ser destruída, e viu os preços da energia subirem enquanto sua economia encolhe e entra em colapso. O chanceler alemão Friedrich Merz também admitiu que o estado de bem-estar social do país não pode mais ser financiado, pois está sendo esmagado por uma população envelhecida, além da tarefa hercúlea de integrar os milhões de imigrantes que chegaram desde 2015, quando a ex-chanceler Angela Merkel abriu as portas do país. Some isso ao grande aumento da criminalidade e da agitação social, e agora vemos mudanças tectônicas no panorama social e econômico do país, e não de uma forma positiva. O Reino Unido também está tão quebrado quanto os demais e cogita um resgate do Fundo Monetário Internacional. E, ao mesmo tempo, distúrbios regulares em todo o país relacionados à imposição de imigrantes não europeus à população,
às custas do contribuinte, estão estampando as manchetes diariamente, ainda mais devido à total perda de legitimidade que o governo sofreu, especialmente na forma como lidou com o escândalo das gangues de exploração sexual, que ele, a polícia, o judiciário, os conselhos e os assistentes sociais, todos ajudaram e acobertaram. Porque nada representa estabilidade como crianças andando com machados para se proteger e depois sendo presas pela falha da polícia em fazer seu trabalho. França, Espanha, Itália e os países menores também estão sofrendo sob o mesmo jugo e os mesmos problemas autoimpostos que a Alemanha e o Reino Unido. A Europa virou um grupo de estados com impostos altos, autoritários e com muita criminalidade, onde a vida está mais difícil e menos gratificante para a classe produtora, que sustenta um número crescente de dependentes do Estado. Mas o que isso tem a ver com os Estados Unidos e a solução de alguns problemas do seu sistema de imigração falho? Bem, o sistema é, claro, uma bagunça burocrática que trata um cientista de Berlim com mais rigor do que um desconhecido que voa para o México, como fazem pessoas do mundo todo, e depois pula a cerca na fronteira. Porque é o seguinte, para muitos em 2025 isso seria considerado heresia. Mas o sistema de imigração dos Estados Unidos da América instável, antiquado e até delirante, precisa de uma reforma urgente. E provavelmente uma das melhores coisas que o país poderia fazer seria aproveitar o declínio precipitado da Europa para atrair seus melhores e mais brilhantes, enquanto seus países de origem estão ocupados implodindo. Deve ficar claro que essa não é uma ideia nova nem revolucionária. Tudo o que alguém precisaria fazer seria voltar ao Ato Hart-Celler de 1965 e olhar para o sistema que estava em vigor antes desse ato, que funcionou por 200 anos. E era um sistema que priorizava os europeus, cujo patrimônio cultural se encaixava facilmente ao chegar nos Estados Unidos. Sim, é claro, haverá discussões sobre as questões dos irlandeses ou dos italianos, mas a integração aconteceu rapidamente, pois os que chegavam compartilhavam uma herança cultural, religiosa e, em certa medida, linguística semelhante à daqueles que já estavam nos Estados Unidos e aqueles que construíram o país. O massivo e transformador Ato de Imigração de 1965 abrirá os portões para todos, de todos os lugares, criando um pesadelo kafkiano onde o talento se afoga. Na burocracia é quase poético, um sistema tão igualitário que prejudica justamente as pessoas que prosperariam e, ao mesmo tempo, recompensa quem pula a cerca. E por que isso importa é... Bem, entra Roberto Putnam, o sociólogo liberal de Harvard que relutantemente lançou verdades bombásticas em seu estudo de 2007 sobre multiculturalismo e, preparem-se, descobriu que comunidades diversas muitas vezes são deficientes em confiança, socialmente fragmentadas e verdadeiros infernos. Eu sei, quem poderia imaginar? Mas basicamente o que ele descobriu é que áreas mais diversas tinham muito menos confiança social. Os vizinhos pararam de conversar, clubes cívicos se dissolveram e todos se recolhem em seus próprios grupos. Os dados de Putnam mostram que áreas de alta diversidade correlacionam com menor capital social, menos voluntariado e uma sensação geral de "eu não te conheço e não quero te conhecer". Por quase todos os critérios, o multiculturalismo, na verdade, não é um filme da Disney nem uma série reinventada da Netflix. É um divórcio lento e gradual. Os Estados Unidos, em sua busca para ser o buffet cultural do mundo, bem, ignoraram isso e têm se ocupado em acumular uma complexidade social desnecessária, enquanto a integração no país praticamente parou. Além disso, estudos mostram que a maioria das famílias de imigrantes, legais ou ilegais, nos Estados Unidos da América utiliza ao menos um programa importante de assistência social contra 39% das famílias de nativos. Então aqui está a solução ousada. Priorize imigrantes europeus. O primeiro passo é abrir o acesso ao trabalho sem visto para a maior parte da Europa. Quase todos os europeus jovens e de meia idade têm um domínio muito bom da língua inglesa,
Assim, se você é um falante de inglês com uma oferta de emprego, receba-os em 90 dias. Não precisa ter doutorado para preencher formulários. Segundo passo, não fique ganancioso. Agarre profissionais e trabalhadores qualificados da Europa Ocidental, do Norte, do Leste e do Sul. Mas só os de verdade, nada de impostor com visto algum B balançando o passaporte. Terceiro passo, evite o assistencialismo. Ofereça direito ao trabalho, nada de vale-refeição, nada de moradia da seção 8, nada disso. Volte às origens da América. Aqueles que não trabalham, não comem. E veja a integração acontecer mais rápido do que você pode dizer adaptação cultural. Quarto passo, aprenda com a história. Imigrantes europeus construíram os Estados Unidos, suas pontes, ferrovias, arranha-céus, tudo isso, apesar do que algumas pessoas equivocadas e desonestas possam dizer. Imigrantes europeus, eles construíram isso, portanto certamente podem manter e ajudar a crescer. Passo 5, jogue xadrez, não damas. O mergulho demográfico da Europa, 20% da população em alguns lugares como a Bulgária, por exemplo, até 2050, ou a contração catastrófica na Ucrânia, significa que um êxodo de talentos está chegando. Sem falar daqueles que desejam sair dos atuais estados autoritários da União Europeia ou daqueles que simplesmente querem ganhar mais dinheiro. Na verdade, isso também poderia ser aberto para países como o Canadá, onde eu sei com certeza que muitos gostariam de escapar da distopia socialista que foi criada ao norte da fronteira, mas até agora tem sido quase impossível para os canadenses seguirem para o sul, mesmo que os Estados Unidos sejam o país mais parecido com o Canadá em quase todos os aspectos em qualquer lugar do mundo. Claro que haverá resistência e, obviamente, vejo problemas, já que há um número significativo de pessoas muito anti-europeias e anti-europeias americanas nos Estados Unidos. Considere ONGs e grupos como Anti-Defamation League Southern Poverty Law Center e até o Partido Democrata, todos extremamente odiosos. Bem, eles vão, claro, gritar etnocentrismo e supremacia branca, assim como fizeram quando algumas dezenas de sul-africanos chegaram no início deste ano. Curiosamente, as motivações deles ficaram claras, pois de repente deixaram de apoiar os direitos dos imigrantes porque estes eram brancos. Mas esses grupos que estão cheios de malícia, cheios de bile, cheios de desprezo, raiva e ódio contra europeus e euro-americanos, bem, eles podem ficar tranquilos de que o experimento demográfico na América do Norte agora é praticamente imparável. Mesmo que dezenas de milhões de europeus chegassem, nada vai impedir o futuro cada vez mais mestiço dos Estados Unidos. Para ser justo, essa apresentação não trata de cor de pele, e sim de sinergia e compatibilidade cultural. Como até 1965 os Estados Unidos da América eram quase 90% de americanos de origem europeia, não vejo problema em os imigrantes europeus serem brancos. E vamos ser claros, a grande maioria dos europeus não vai querer pegar um avião e se mudar para os Estados Unidos. Vale destacar que os Estados Unidos não possuem as belas cidades e vilarejos europeus. É uma expansão suburbana feia, dependente de carros e às vezes caótica por tiroteios em massa. Mas vamos ser claros, paga-se melhor nos Estados Unidos da América, e são esse tipo de pessoas que a América quer. Ela não quer dependentes, mas sim ambiciosos. Agora, alguns vão chamar isso de uma solução paliativa para uma nação quebrada, que é os Estados Unidos afundados em 37 trilhões de dólares em dívidas, e essa é uma suposição justa. Europeus autossuficientes não aumentarão essa conta. A desintegração da Europa é a oportunidade dos Estados Unidos. E essa ideia não é sobre trancar portas, é sobre abrir as portas certas, com um aceno e um sinal para o que realmente funciona e o que funcionou durante toda a história dos Estados Unidos. Tudo foi revertido em 1965,